Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar com alegria você, meu irmão, minha irmã, que hoje me acompanha no Evangelho do Dia, nesta quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também compartilhe este Evangelho, este canal, que é um canal de evangelização. Eu somente quero salvar almas através deste canal. E você pode me ajudar, né? Porque se eu prego o Evangelho com o Evangelho do Dia, quando você compartilha, você também prega esse Evangelho, porque São Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então me ajude, vamos pregar o Evangelho e vamos levar esta palavra a muitos e muitos corações. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começará a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e imporá a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus ele nos alerta. Ele diz, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Então a vigilância é o coração desse Evangelho de hoje. Nós não sabemos a hora em que o Senhor vai vir, que Jesus virá. Pode ser no cair da tarde, pode ser na madrugada, ou no último suspiro da nossa vida. Então quem vive distraído, preso ao pecado e ao mundo, corre o risco de ser surpreendido. Então a vigilância é viver em oração constante, em estado de graça, como quem espera a visita de alguém muito amado e não quer ser pego despreparado. E Jesus usa a parábola do servo que recebeu a missão de cuidar da casa. O servo fiel que permanece atento, cumpre sua tarefa e está preparado quando o Senhor chega. Já o infiel se aproveita, vive na desordem, maltrata os outros e pensa que o dono não virá tão cedo. Agora a diferença entre eles não está no cargo, mas na escolha. Viver em fidelidade ou viver na infidelidade. Então esse Evangelho nos convida a perguntar como estamos vivendo. Como servos vigilantes ou como descuidados que acham que sempre terão mais tempo para se converter? A maior armadilha é achar que podemos deixar para depois a mudança de vida. Muitos dizem, um dia eu volto para Deus, quando eu tiver mais tempo eu vou rezar, quando eu for mais velho eu vou me confessar. Mas e se o Senhor vier hoje? A vida não espera, o céu não pode ser buscado com preguiça. Quem ama de verdade não adia, busca o Senhor agora, se converte agora, vigia agora. Porque certa vez um jovem cresceu na igreja, mas ele dizia sempre, quando eu tiver mais idade eu vou me dedicar a Deus, agora eu quero aproveitar a vida. Ele saía em festas, via distraído e sempre dizia aos amigos, ainda tenho tempo. Mas o acidente repentino o levou cedo deste mundo, sem que tivesse se confessado ou voltado a viver sua fé. A sua família chorando dizia, ele sempre falava que um dia ia se aproximar de Deus, mas esse dia nunca chegou. E essa história nos faz lembrar que o tempo é agora, não depois. Deus nos chama hoje a sermos fiéis. O Evangelho de hoje nos mostra que a vida cristã é vigilância e fidelidade. O Senhor virá e feliz será o servo que ele encontrar preparado, vivendo em oração, cuidando do coração, buscando o céu com sinceridade. Não deixemos para amanhã a mudança que podemos fazer hoje. Quem vive vigilante não teme a vinda do Senhor, mas a espera com alegria, porque sabe que a fidelidade aqui na terra será recompensada com a eternidade no céu. Eu deixo a minha bênção para você nesta quinta-feira, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.